Irmãos, 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 repita comigo: eu sou uma nova criatura, eu sou feitura de Deus, criada em Cristo, em verdadeira santidade e justiça. Eu sou filho de Deus, sou herdeiro de Deus, co-herdeiro de Deus. Eu sou rei e sacerdote. Eu sou propriedade exclusiva de Deus, geração eleita. Eu sou justiça de Deus em Cristo. Eu sou cabeça e não cauda. Eu estou sempre por cima, nunca por baixo. Eu sou abençoado com toda sorte de bênção. Eu sou santificado em Cristo. Eu sou luz do mundo, sal da terra. Eu sou um adorador. Eu sou um semeador. Eu sou mais do que vencedor. Amém, irmão? Amém. Diga comigo: Deus é bom. Eu vou estar ministrando hoje sobre como ser guiado pelo Espírito. Preste atenção, eu vou estar ministrando como ser guiado pelo Espírito, e hoje tu vai sair daqui sabendo se tu está sendo guiado ou não. E de uma forma mais simples. Eu vou até logo começar. Romanos 8,14. Repita comigo: pois todos, não, peraí. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos. Tem algum filho aqui? Amém, né? Então você é filho de Deus, e o filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito. Quem está meditando na palavra aqui todos os dias? Meu irmão, levanta a tua mão e seja verdadeiro. Você está meditando na palavra? Josué 1:8. Olha só. Que o livro da Torá, leia, esteja sempre nos teus lábios, medita nele dia e noite. Fala comigo: medita nele dia e noite. Para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo, serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançará bom êxito. Eu só vou logo te revelar: se você não estiver meditando na palavra, é impossível você ser guiado pelo Espírito. Nem adianta. O que eu tenho prestado atenção, que eu presto muita atenção, o que falam para mim. E o que é pregado. E eu observo também conversas também. Veio no meu espírito. Veio no meu espírito para fazer isso. Eu tenho escutado isso demais. E eu te faço uma pergunta: você está meditando na palavra para estar sendo guiado pelo Espírito? Se você não estiver meditando na palavra, não tem como você ser guiado pelo Espírito. Eu vou dizer algo aqui para vocês: todos os dias, não precisa ficar muito tempo, tira 15 minutos com a palavra. Todos os dias, 15 minutos. Se você puder tirar meia hora, 1 hora, meditando na palavra, você vai se enchendo da palavra, se fortalecendo com a palavra. Então, e outra coisa também, é oração e palavra. Tu serás guiado, tu aprende a ser guiado pelo Espírito. Porque o nosso Espírito, o Espírito Santo, ele fala com o nosso Espírito, instrui ao nosso Espírito a falar conosco. E então as inclinações, ela vem aqui. Não é da cabeça, da mente, não. Se você for guiado pela sua alma, pela sua cabeça, tu vai entrar em buraco, irmão.
Aí lá na frente você se frustra e vai dizer assim: Deus foi Deus, e desanima. E a maioria dos crentes estão desanimados da igreja, de congregado estar dentro da igreja, porque estão se frustrando, dizendo que Deus não está me vendo, Deus não está ouvindo a minha oração, Deus me esqueceu, Deus não está me ouvindo. E Ele o tempo inteiro: eu quero te ouvir, medita na minha palavra e tira tempo de oração. É tempo, irmão. Do tempo que nós passamos vivendo, orando, vivendo em frente a uma televisão e uma série, fazendo várias coisas, se você pegar isso aqui e se transformar meditando na palavra e orando, você pode ter certeza que você não vai errar. Tem coisas que são boas, aparentemente excelente, mas o espírito, a inclinação que veio aqui, o Espírito diz: não faça. Aí, como você está muito empolgado, não está meditando, não está ouvindo a palavra, não está tirando tempo em oração, aí aquela coisa boa lá na frente pode se tornar um monstro para você. Aí desanima, começa a ser frio. E eu digo uma coisa para vocês: Deus, Ele é o quê? Inocente. Ele não tem nada a ver com seus erros. É mais fácil nós ser preguiçosos de não querer meditar e não querer tirar tempo de oração. E a palavra, nós temos ela. Meditar na palavra. É isso que deixa Josué 1:8. Eu vou ler aqui na minha versão King James, para você ver. Bota a minha versão King James aí, para você entender. Que o livro da Torá, da lei, esteja sempre nos teus lábios. Onde é que a palavra tem que estar? Nos teus lábios. E a pessoa que tem a palavra nos lábios, isso quer dizer que ele está cheio da palavra, porque ele meditou na palavra. Não tem como essa palavra estar nos seus lábios se você não se enche da palavra. Você vai tirar o que de dentro? Nada. Vazio? Vazio? Nada. Dentro dos teus lábios, medita nele dia e noite. Tem algum horário? É dia e noite. Deus, Ele deu essa instrução para Josué e dando essa instrução para nós, hoje, que é a igreja de Cristo. Medita dia e noite. Aí você aprende a ser guiado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele instrui o teu Espírito a falar com você. Uma das coisas que mais nos atrapalha, eu estava ouvindo uma ministração do irmão Reida. Ele disse que tinha um casal e tinha um garoto. Disse que esse garoto tinha até um problema, vivia com os pais, não saiu dentro de casa. Ele conta no livro. Eu achei interessante. E ele disse que estava no meio de uma lavoura e estava faltando uma tira de arroz. Vamos supor, um arroz lá para tirar. E estava vindo uma tempestade. Aí ele disse assim, o garoto falou assim: vamos sair logo antes que aquela chuva venha, que nós vamos ter prejuízo. Poderia até machucar ele com essa tempestade. Aí na hora lá ele disse, não, aí o pai disse assim: não, vamos tirar primeiro essa fila de arroz. Primeiro veio o aviso. Ele insistiu em tirar o arroz e de repente a tempestade veio. E na hora ele começou a ajoelhar e começou a orar. Pai, em nome de Jesus, repreendendo aquela tempestade. E sabe o que o garoto se levantou e falou para os pais? E disse assim: no meio de uma ansiedade, vocês não conseguem ser guiados pelo Espírito. E Deus não vai ouvir. Ele ouve a tua oração, mas não é atendido. Por causa da pressão naquele momento. E a ansiedade, ela atrapalha você ser guiado pelo Espírito. Porque Deus, ele sempre chega primeiro. Primeiro, ele avisou, falou, vai chover. Vai chover e vai vir com uma tempestade. Dava tempos eles sair dali e ir até o rancho deles. Mas eles não saíram, preferiram teimar. E o que acontece com a nossa teimosia? Nós levamos o quê? Prejuízo. Isso que acontece com a gente, na nossa vida. Eu queria que você abrisse lá em... Vai lá para Salmo 119.
Vocês tenham paciência comigo que eu não trouxe o meu óculos, irmão. Eu não sei o que aconteceu com esse óculos. Ele ficou lá em casa, ele era para vir. Eu não sei se ele desviou, mas... Salmo 119, 105, versículo. Você já tem meditado em cima do Salmo 119? Ele diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus pés e é luz que clareia o meu caminho. Isso é justamente para aqueles que meditam na palavra. Se você não medita na palavra, esse versículo aí não vai cumprir. Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. E quando você é guiado pelo Espírito, se enche da palavra, vai acontecer isso aqui, ó. Tua palavra vai ser o quê? Lâmpada, que vai iluminar os teus passos. Pode ir com a luz vai estar acesa para tu caminhar. Mas se você não estiver meditando, como é que vai ser guiado pelo Espírito? Não tem como. Aí eu começo a inventar coisa, começo a criar coisa. Já virou até religiosidade. Tive uma inclinação, irmãos. Eu estou sendo guiado pelo Espírito. O Espírito acabou de falar comigo. Não, eu estou sentindo muita paz. Ei, cuidado com essa paz demais que você está sentindo, se você não está se enchendo da palavra. Cuidado com essa paz, porque você pode levar a prejuízo. Durante muito tempo, eu congreguei em 8 igrejas. Não, o Verbo da Vida foi a 8ª igreja. Eu caí naquela onda e dizia assim: o tempo acabou. Eu levei prejuízo quando eu mudava de uma igreja. Quer crescer na unção? Quer crescer no Espírito? Seja obediente na igreja onde você congrega. Passa uma raiva, tive uma inclinação, pastor, aleluia, oh glória. Veio aqui no meu espírito, Deus está saindo. E o Espírito Santo disse: ei, mentiroso, não falei contigo não. É o que acontece, irmão. Você conversa com uma pessoa, você sabe que a pessoa não está sendo guiada pelo Espírito. Como a pessoa tem um livre-arbítrio, a gente não pode prender e amarrar. Meu irmão, fique, não vá não, mas leva prejuízo. Aí você vê, no meio daquela pressão, a pessoa está ansiosa, está com aquele problema, achando que está sendo guiado pelo Espírito e não está. Porque eu digo uma coisa para você: o Espírito Santo, ele instrui ao nosso espírito, a inclinação vem aqui, não é na cabeça, aqui é confusão. Aqui vem tudo que é informação do mundo. E eu vou dizer algo bem aqui para vocês. Vocês querem ver na hora que o diabo mais fala com uma pessoa, na mente de uma pessoa? É na hora que você deita, aí vem aquelas informações do inferno na tua cabeça. E o Espírito está aqui falando: medita na palavra, bota uma pregação, ouve a minha palavra, medita, o Espírito falando aqui. E aqui em cima: não, você não vai fazer isso não. Aí fica projetando coisas, mas não ouve o Espírito. E vai levar o quê? Prejuízo. Às vezes, quando a gente vai fazer coisas, quando os pastores da igreja, eles têm uma unção específica da parte de Deus para cuidar do rebanho. Se muitas vezes nós desobedecemos uma ordem pastoral, sabe o que acontece? Levamos prejuízo lá na frente. Se ele disser para você: bonitão, espera mais um pouco, espera. Não, porque eu já tive a inclinação, até enjoei. Mas a Bíblia diz que você tem que meditar na palavra dia e noite para tu aprender a ser guiado pelo Espírito. E o nosso Espírito, ele precisa ser treinado. Como é que você treina seu Espírito? Orando e meditando na palavra dia e noite. Se você não estiver fazendo isso, você não está sendo guiado pelo Espírito. Não adianta a gente querer se enganar. É a palavra que diz. Vamos lá para Filipenses.
E Deus, ele fala com a gente o tempo todo. Filipenses, bota na King James, tá? 1,19, que é a Bíblia que eu gosto de ler, meditar nela. Diz assim: pois estou certo de que o que se passou comigo resultará em libertação para mim, graças às vossas súplicas e pelo socorro de quem, irmão? Do Espírito Santo, do Espírito de Jesus Cristo, ou do Espírito Santo. Quem é que dá o nosso socorro? Quem é que nos ajuda? É o Espírito Santo. E se você não estiver meditando na palavra, ouvindo a palavra, em uma vida de oração, não tem como o Espírito Santo te ajudar. Cria uma confusão na sua mente e o Espírito Santo não vai inclinando aqui, não vai. E a mente vai. Não, porque isso aqui é melhor para você. Você termina se frustrando e levando prejuízo. Cuidado com as decisões erradas. Tem levado prejuízo. Hoje eu estou sendo guiado pelo Espírito, eu posso fazer isso. Irmãos, eu recebi uma proposta para trabalhar de vigilante no Banco Central, o salário chega quase R$8.000. E eu recebi uma proposta como a gente trabalha certinho, direito na empresa. E o meu chefe me liga e pergunta para mim, disse assim: Hélio, você quer ir? A vaga é sua. Eu digo que eu posso consultar o meu pai se eu posso ir. Aí ele disse assim: seu pai não já morreu? Ele achou que era o Antônio, mas não era não, é o do céu. Antes de eu colocar o joelho no chão, o Espírito Santo falou comigo: não vá. Arranhou aqui dentro, parece que tinha um gato dentro. Aí eu mandei a mensagem para ele: aí, está pronto para pegar o uniforme? Eu digo: não, muito obrigado pela proposta. Fui chamado de burro, fui chamado não sei de quê. Você aumentaria o seu salário, você ia um salário de 3.000 e ir para 8, você ia ganhar tanto, isso, aquilo ali, tudo. Eu digo: irmão, mas o Espírito falou comigo para não ir. Irmãos, os irmãos que foram para trabalhar 6 meses, não sei o que aconteceu lá, que foram tudo mandaram embora, a empresa perdeu contrato, perdeu tudo, e os irmãos não teve posto para segurar esses homens, e eu continuo no meu emprego, ganhando meus 3.500. Você entendeu como nem toda proposta é boa? É boa a proposta, mas nem tudo vai trazer bom para vocês. Ia durar 6 meses, ia trabalhando, e depois de 6 meses eu ia para onde? Você sabe o que é guiado pelo Espírito? Mas se eu tivesse na empolgação, e se eu tivesse cheio daquela empolgação, é tanto, já começar a falar: eu vou ganhar isso, eu vou ganhar aquilo ali, eu vou comprar aquilo, vai dar certo aquilo ali, que tudo empolgação daquilo ali. Mas eu não me empolguei. Eu simplesmente percebi a direção do Espírito. Mas por que eu tive de ser guiado pelo Espírito? Porque eu tenho tempo de meditar na palavra. Eu não tenho tempo, eu trabalho demais. Todo mundo aqui tem tempo. Todo mundo tem tempo de tirar 15 minutos de meditar na palavra. Tempo de orar. Oração em outras línguas, oração com entendimento no português, para a gente não ficar inventando coisa. Eu queria que você abrisse lá aqui, tem mais um versículo bíblico aqui. Interessante, irmão, que eu escrevi aqui, ó. O que significa ser guiado pelo Espírito? Significa estar em contato. Eu não estou enxergando, irmão, mas graças a Deus, em nome de Jesus. E diz assim: significa estar em constante comunhão com Deus, buscando a sua direção e orientação em todas as áreas da sua vida. Isso envolve a prática de oração e o estudo da palavra. O ser guiado pelo Espírito. Envolve o que? A prática da oração e a prática da palavra. Envolvimento com tempo estudando a palavra. Aí você vai treinar o seu espírito para que o Espírito Santo te dê as instruções do teu espírito e fala com você. Eu só vou dizer uma coisa para vocês. Domingo eu estava lá em casa me arrumando, eu estava me arrumando, de repente veio a inclinação no meu espírito, o Espírito falou assim comigo: você vai ministrar quinta-feira. Quando eu cheguei ali, eu já sabia o que o pastor falou comigo. Isso é ser guiado pelo Espírito.
Então, o Espírito de Deus, ele sempre chega primeiro. Tá? Ele lança no coração do pastor lá e de repente está lá na sua casa, ele fala contigo. Porque o Espírito Santo sempre está chegando primeiro, sempre ouvindo o Espírito. Você vai ouvir aquela voz audível, Hélio, com muitas águas. Não, irmão. Porque às vezes a gente acha, a gente pensa naquele negócio, o Espírito, Deus vai falando com muitas águas e dá aquele barulho. Não, é uma voz tão simples. E o Espírito Santo, ele fala com a gente? Fala. E muitas vezes ele fala com você, mas para falar de pessoas para você. Essa é a função que o Espírito Santo faz. Mas nós tomar direções de emprego, de ser de outra coisa, é com ele, é ser guiado por ele, pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele está sempre o tempo inteiro querendo falar contigo. Às vezes ele diz, tem gente que diz assim, eu acordo todo dia 3 horas e 33 minutos. Todo dia, 3 horas e 33 minutos. Isso quer dizer alguma coisa? Quer, irmão, vai orar. Eu acordo do nada à noite. Levanta, irmão, e vai orar. Mas se eu sentar no sofá, eu durmo. Se eu ajoelhar, eu durmo. Fique em pé, orando, e ouve a inclinação do Espírito. Tem coisa que você está fazendo em casa, ali vem aquela inclinação. Rapaz, você para tudo e vai orar. Porque eu faço isso. Eu não sei o que está acontecendo. Mas vou dizer algo aqui para vocês. Eu fui ministrar numa igreja de um amigo. E quando eu peguei na palavra, veio aquela inclinação que alguém que estava ali ia morrer. Tá, ninguém vai morrer aqui não, tá? Aleluia. Aquela inclinação veio no meu espírito. Eu levantei o povo para orar, para ter aquele espírito de morte não venha estar na vida daquela pessoa. E o Espírito já tinha me revelado até quem era, que estava lá, todo andando para lá e para cá, rindo e achando graça. Aí eu falei assim, mas a irmã está tão nova. Aí eu estava em oração e tudo, e eu falei, pai, esse pecado é para a morte ou é para... Porque tem pecado que vem para a morte. Ele não deve orar. Mas mesmo assim eu gosto de orar, mesmo vindo para a morte. Mas sabendo no Espírito que a pessoa ia partir. Eu tirei uma tarde, de 2 horas da tarde, às 18 horas, em oração pela vida da pessoa. Eu clamava pela vida dessa pessoa. E na hora quando eu estava orando, a palavra batia e voltava. Que eu orava, batia e voltava. Você sabe aquela palavra que não saía dali, daquele ambiente? E o Espírito falando aqui, ela vai partir. Ela estava boazinha, do nada, deu uma bactéria no pulmão dela e ela subiu para a glória. Ela ficou em coma por uns dias e eu orando a Deus, e falei, Espírito Santo, traz essa mulher de volta para ela pedir perdão também. E eu sei que tudo o Espírito fez, trouxe ela de volta, ela conversou, sentou, ligou para algumas pessoas, as pessoas foram lá e ela pediu perdão, e quando foi 6 horas da manhã, ela partiu para o Senhor. Tinha 50 e poucos anos. Então, o que eu estou falando isso com você? Para você ver a inclinação, quando você medita na palavra, quando você tem tempo de oração, ser guiado pelo Espírito, é isso aí, irmã, a inclinação vem e não erra. Não tem como errar. O Espírito Santo, ele te instrui a fazer a coisa certa, seja de emprego, seja com a faculdade. Mas eu não sei o que eu vou fazer quando eu tiver com 18 anos, 20 anos. Eu quero fazer uma faculdade. Irmão, o próprio Espírito já te dá a inclinação da agora. Se você orar e meditar na palavra e perguntar para ele, Senhor, o que tu quer que eu faça? Qual o melhor para mim? E você vai ser guiado. Então, tem coisas, irmão, que vai acontecer. Por que eu estou com 3 meses sem meu carro? Por teimosia minha. O Espírito diz, vai direto. E eu, não, cobra a esquerda. E entro, e fico parado, e vem um e bate. Por isso que eu nem reclamei, não falei nada, foi uma teimosia minha. Tem 3 meses que eu estou sem carro. Está na oficina lá, eu estou orando a Deus. Disseram que foi para um tal de um Prime essa semana, que eu não sei nem o que é. Não quero nem saber. Sei que eu vou estar com ele a qualquer momento.
mas por causa de uma desobediência, em ouvir a instrução, não ter ouvido a instrução, não ter obedecido, eu levei prejuízo. E não adianta reclamar. Ah, Senhor, eu venho de Uber, venho a pé, venho do jeito que você quiser, pega carona com os irmãos. Mas deixar de congregar eu não deixo. Mas por causa de uma teimosia. Por que eu não fui direto? Eu tive que fazer cortar um caminho. Às vezes, cortar caminho traz prejuízo, irmão. Em vez de eu chegar mais rápido, fui lá parado, cheguei às 8 horas da noite. Você vê, querendo economizar 10 minutinhos, se tornou o quê? 2 horas. Por quê? Porque eu não obedeci à instrução do Espírito. Se o Espírito fala com você, vai direto, faz a curva, vai por ali, porque Ele quer te guiar nos mínimos detalhes. Amém? Essa é uma palavra bem rápida, que eu queria que você abrisse lá em... Espera aí que eu vou achar aqui, está aqui. Vamos lá para o... Isaías. Vamos para... Já lemos os Salmos, na Coríntios, agora vamos para João 13. João 13, 33. João 13, capítulo 13, 33. E diz assim, ó, filhinhos, eu ainda permanecerei convosco por pouco tempo. Isso aqui é Jesus está falando. Vós me procurareis, mas como eu disse aos judeus, agora vos digo, para onde eu vou, vós não podeis ir. Vê o 34. Diz assim, um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei, que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Você sabia que quando você não tem amor pelos irmãos, às vezes você fala mal dos irmãos, ou fala mal um dos outros, você perde a comunhão, como ser guiado pelo Espírito. Então você precisa andar em amor. Então o amor também, ele está entrando também no meio do ser guiado pelo Espírito. Se eu sou uma pessoa valente demais, brigo demais, xingo demais, isso quer dizer que eu não estou meditando na palavra, não estou tendo vida de oração e não vai ser guiado pelo Espírito. Então nós precisamos andar em amor. Então fique de pé. Amém? Uma palavra bem breve, fique de pé, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te damos graças pela tua palavra, pelo teu Espírito. E em nome de Jesus, Pai, que tu venha nos ensinar, Pai, a tua palavra.